Será que nós apenas conhecemos sobre Deus ou será que nós conhecemos a Deus? Será que nós estamos apenas envolvidos com a obra do Senhor ou será que nós estamos primeiramente envolvidos com o Senhor da obra? Essas são frases, são pensamentos que impactaram a minha vida e hoje eu quero falar sobre isso. Então eu quero recebê-los aqui, sejam bem-vindos. Eu sou o missionário Jefferson Pereira e eu quero desejar a paz do Senhor Jesus, desejando que essa paz esteja sobre você e sobre a sua família. Bom, essa frase que eu disse no início, ela foi dita por um pastor que havia sido curado de câncer. E eu tive o privilégio de estar na igreja quando ele foi ali dar esse testemunho. Era uma igreja adventista, no Fonseca, aqui no Rio de Janeiro, e ele, no seu testemunho, muito impactante, ele terminou com essa frase. E é claro que o testemunho da sua cura, ela me impactou muito, mas esse aprendizado que o pastor conseguiu extrair da sua cura foi o que realmente me impactou. Ele disse, olha, eu nasci num lar adventista, estudei em colégio adventista, fiz faculdade adventista e hoje sou um pastor adventista. Mas somente quando eu recebi o diagnóstico e me vi diante da morte, foi que eu percebi que a minha vida toda eu estive envolvido com a obra do Senhor e eu não conhecia o Senhor da obra. Então, a partir desse momento que o Senhor me deu uma nova oportunidade, agora eu me dedico primeiro ao Senhor da obra e, por consequência, à obra do Senhor, né? Então, hoje, eu estou compartilhando essa frase com vocês porque, recentemente, eu já ouvi essa frase tem alguns anos, mas recentemente essa frase, por algum motivo, tem ecoado na minha mente, me levando realmente a questionar se essa também não é a realidade da minha experiência. Será que eu também não estou muito envolvido com a obra do Senhor e eu estou tomando pouco tempo com o Senhor da obra? Isso tem me impactado tanto que eu, orientado pelo Espírito Santo, orei ao Senhor e resolvi então trazer uma mensagem para a igreja nesse sentido. E é o que eu quero compartilhar agora nesse vídeo. Eu quero compartilhar com você esse momento em que eu trazia essa reflexão para a igreja, nessa busca, tentando responder a pergunta, como conhecer verdadeiramente mais a Deus? Eu creio que este também seja o seu desejo e o meu anseio é que de alguma forma esse vídeo impacte a tua vida nesse sentido. Que saiamos daqui realmente entendendo qual é o caminho que o Espírito Santo tem para nós, para que possamos conhecer mais a Deus. Então vamos ao vídeo e eu espero que ele realmente seja um instrumento para abençoar a tua vida. Hoje, irmãos, eu corro até um certo risco de ser um pouco repetitivo, porque eu vou começar aqui mencionando algo que provavelmente eu já falei, mas que se faz necessário neste momento, Diz que a repetição é a mãe do aprendizado, E nesse momento eu gostaria muito de repetir, porém antes, eu queria dizer que todos nós que estamos aqui, provavelmente temos muito prazer em servir ao Senhor, Servir ao Senhor realmente é algo muito especial. Mas eu acho que você vai concordar comigo que existem na caminhada cristã aqueles momentos que são mais significativos, Todo dia é bom servir ao Senhor, mas há na nossa experiência aquele ponto, Aqueles momentos, aqueles marcos onde nós tivemos um encontro mais especial, Se a gente pode dizer assim, E na minha vida eu tenho muitos desses marcos, O primeiro, com certeza, um dos maiores foi a minha conversão, Que é o momento onde você rompe com aquela velha vida e começa a caminhar com Deus e Deus começa ali a fazer uma grande obra, Então esse com certeza foi um grande momento na minha vida. Um segundo momento também, assim, que eu me lembro, foi quando eu quis cursar teologia. Eu me lembro que desde praticamente quando eu me batizei, eu acho que desde o segundo ano, que eu tive o privilégio de servir a igreja através do ancionato. E ali eu tinha entendido que, quem sabe, teologia seria um bom caminho para eu seguir, Eu cheguei a me inscrever, paguei a taxa lá do NASP, enviei os documentos e tal. E num belo dia, eu morava com meu pai lá em Itaipuaçu,
O meu pai chega para mim e fala assim: Jefferson, você acha que é isso que você quer, mas não é isso que você quer para a sua vida. E eu falei: como assim, pai? Ele falou: você está enganado. E ali eu fui orar a Deus. E eu fiquei muito intrigado. E eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei: Senhor, se de alguma forma o Senhor usou a boca do meu pai para me orientar, eu preciso que o Senhor fale comigo nesse momento. Porque como pode não ser a tua vontade que eu me dedique integralmente à tua obra? Eu não consigo entender como isso pode não ser a tua vontade. E aí Deus, eu acho que olhou assim para o débil, falou: deixa eu responder para esse débil aí, ver se ele entende. E eu ouvi claramente a voz de Deus falando assim: e quem é que disse que todos não são chamados a se dedicar integralmente à obra de Deus? Não são só os pastores. Todos nós somos chamados a nos dedicar integralmente. Só que eu tenho diferentes ministérios para as pessoas diferentes. Todos são diferentes e cada um tem um ministério. E eu realmente percebi isso ao longo da minha vida, né? Porque eu já fui de porteiro a bombeiro, de técnico de enfermagem a cirurgião dentista, de servidor público estadual a servidor público federal. Acho que eu já fiz um pouquinho de tudo. E em todas as áreas que eu atuei, eu pude ver claramente que Deus tinha ali para mim oportunidades de falar dele. Oportunidades de testemunhar do seu amor. Então esse foi um momento muito significativo na minha experiência. Entender que todos nós somos chamados a viver o ministério. Tá? Eu acho que um outro momento também muito especial, eu já disse aqui, né? Que o meu sonho de coração era ser pai de uma menina. E eu acho que um dia mais maravilhoso da minha vida, que eu tenho na minha memória muito nítida, assim, foi a primeira vez que eu peguei essa criaturinha no colo, assim. Eu peguei ela, assim, eu sentei no quarto lá do hospital, Santa Marta, e eu fiquei olhando para ela, assim. E eu falei: cara, como Deus é bom, como Deus realiza os nossos sonhos, né? E hoje está aí essa moça, cara do pai, coisa mais linda, servindo a Deus, crescendo em estatura e graça para a honra e glória do Senhor, né? E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu quero compartilhar com vocês, irmãos, algo que eu estou vivendo exatamente nesse momento, que é um outro marco na minha vida com Deus. E talvez você saia daqui achando que o culto hoje foi um testemunho com apelo no final, mas está tudo bem. Porque eu me sinto hoje impressionado a realmente compartilhar isso com a igreja. Esse momento também, assim como os demais, mas esse momento que tem sido um marco na minha experiência. E o meu mais sincero desejo é que ele também seja um marco na sua vida hoje, né? E do que eu estou falando? Que marco é esse? Irmãos, existe eu passei por uma experiência há bastante tempo atrás, e aí, por isso que eu disse que, quem sabe, eu posso ser repetitivo, porque eu acho que eu já contei isso aqui em algum momento, que me marcou tão profundamente, vagamente eu lembrava disso, várias vezes eu lembrava disso, mas nesse final de 2025, início de 2026, isso não saiu mais da minha mente. Essa experiência ficou vívida assim, como se verdadeiramente Deus quisesse falar comigo através dela. E que experiência é essa? A experiência de ouvir sobre a cura de um pastor. Eu não me lembro o ano, mas eu estava na igreja do Fonseca, ali em Niterói, quando eu participei, acho que era um culto jovem, se eu não estou enganado, e lá, como parte do culto, houve o testemunho de um pastor adventista que havia sido curado de câncer. Ele havia sido diagnosticado com câncer e Deus o curou. Todos os seus exames mostraram que ele não tinha mais nada, para a honra e glória do Senhor. Mas não é isso que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi a lição que ele tirou disso. E que lição foi essa? O pastor disse palavras que ficaram
ele tatuou isso na minha mente quando ele falou. Ele disse o seguinte: irmãos, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu nasci num lar adventista, estudei em colégio adventista, fiz faculdade adventista e hoje sou um pastor adventista. Mas só quando eu estive diante da morte é que eu percebi que a minha vida toda eu estive envolvido na obra do Senhor e eu não conhecia o Senhor da obra. Irmãos, isso me impactou muito. Por quê? Porque isso nunca mais saiu da minha mente e isso tem sido o meu questionamento, especialmente nesse final de ano. E eu tenho me perguntado se eu também não estou vivendo a mesma realidade de estar tremendamente envolvido na obra do Senhor, mas não ter uma experiência de intimidade com o Senhor. E, de alguma forma, Deus tem me mostrado o que significa conhecer ao Senhor. De alguma forma, eu tenho percebido que Ele tem me permitido passar por experiências e existe algo interessante porque existe uma linha que une todas essas experiências que tem me revelado o que significa verdadeiramente conhecer ao Senhor. É dito que se você ora por paciência, Deus não te dá paciência. Deus te dá situações onde a paciência é desenvolvida, né? E eu acho que foi a mesma didática que o Senhor tem usado comigo. E que experiências são essas? Bom, uma primeira experiência é o fato do Senhor me dar a oportunidade de servi-lo novamente no ancianato dessa igreja. Irmãos, muito diferente do que algumas pessoas acham, o ancião, ele não é o cargo de maior liderança da igreja. O ancião, ele é o servo da igreja. O ancião é aquele que é chamado a zelar pelas ovelhas na ausência do pastor. Eu entendo o ancianato como aquele que zela pelo rebanho e se coloca como um porto seguro para os demais líderes desenvolverem os seus ministérios. E ali eu comecei a entender, quando eu tive novamente esse chamado, de que de alguma forma havia conexão entre o que eu estava questionando sobre conhecer a Deus e o privilégio de servi-lo novamente nesse ministério. Uma segunda experiência que aconteceu foi que Deus me mostrou que eu, de fato, não tinha uma vida de oração relevante. Irmãos, nós estamos muito acostumados a orar de forma muito mecânica. Eu li uma vez um trecho de um livro que dizia que se nós fôssemos condenados a passar tempo ouvindo as nossas próprias orações, nós nos sentiríamos torturados. Porque muitas vezes as nossas orações são repetitivas, mecânicas e vazias. E Deus me mostrou que eu deveria passar tempo em oração. Inclusive, eu até comentei isso com o João Antônio. O João Antônio alimentou um faminto lá na casa dele outro dia. E aí nós viemos conversando e ele falou que ia pregar. Eu tive a oportunidade de ir vê-lo pregar, né? E eu falei para ele: João, eu queria te falar uma coisa. Antes, eu achava que se nós fôssemos chamados para pregar e tivéssemos 10 horas para preparar um sermão, nós deveríamos passar de 1 a 2 horas orando e 8 horas estudando a Bíblia, o Espírito de Profecia, estudando para preparar a mensagem. Mas hoje eu percebo que eu estava redondamente enganado. Nós deveríamos fazer exatamente o contrário. Se nós temos 10 horas para preparar um sermão, eu deveria passar de 7 a 8 horas orando, para que em 2 horas Deus nos revelasse qual é a sua mensagem para nós.
A mensagem não está em nós, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com isso. O povo adventista é um povo que tem grande conhecimento. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito de Profecia, nós temos os manuais, nós temos a lição da escola sabatina. E nós corremos o risco de nos tornarmos transmissores de informação. Só que a informação pela informação é algo vazia. Muitas vezes, somente a informação não edifica a igreja em nada. Nós não podemos ser replicadores de informação. Nós temos que clamar o poder do Espírito Santo para sermos agentes de transformação. Quando nós nos consagramos ao Senhor, Ele faz de nós instrumentos em suas mãos. Replicar a informação, o Google faz isso, e ele nem é convertido. Qualquer coisa que você colocar lá, ele vai te dar informação. Mas informação por informação não transforma a vida de ninguém. Nós temos que nos consagrar ao Senhor para que Ele verdadeiramente nos use para a sua honra e glória. A terceira experiência que eu passei no final do ano, em dezembro, foi com a minha filha. A minha esposa tinha ido até o Rio tomar algumas vacinas de um tratamento que ela está fazendo. E nós combinamos que eu iria com a Aline lá para o Shopping Plaza. Todas as férias tem que ir para o shopping, né? Tem duas coisas que nas férias não pode deixar de acontecer. Casa da avó e shopping. Se deixar de acontecer, é pecado grande isso, né? Gera trauma. E aí, eu falei com a Mônica, falei, olha, você vai lá para o Rio, então eu vou com a Aline para o shopping, depois a gente se encontra, a gente lancha e dá um passeio lá em família. E beleza. E eu fui com a Aline e a gente ficou passeando, entramos em várias lojas lá. E aí, como toda boa pré-adolescente, ela se sentiu atraída lá por um quiosque que tinha lá no shopping, que era um quiosque de papelaria, né? Tinha, assim, cadernos coloridos, papel, aquele negócio todo. E a Aline, então, resolveu comprar uma caneta que tinha cheiro de fruta, né? Ela levou lá a parte da mesada dela. Ela falou, pai, vou comprar esse daqui. Falei, beleza. E ela comprou, tinha uma jovem nos atendendo lá no shopping, no quiosque, né? Ela foi, embrulhou. E eu costumo muito andar com literaturas da igreja. Irmãos, eu não sou necessariamente, assim, um evangelista. Eu sei que tem pessoas que têm uma habilidade grande para isso, né? A minha tia, por exemplo, é uma dessas. Ela pega um folheto, dali ela dá um estudo bíblico. Olha, aceita esse folheto, fala de Jesus, ele está voltando, os sinais mostram, o Apocalipse diz que em breve... Dali você já sai para o batismo, né? Eu não tenho essa habilidade. Eu gosto de entregar a literatura. E eu oro para que Deus me guie as pessoas sinceras que precisam desse material. E eu fiquei muito feliz, porque naquele exato momento que aquela jovem estava embrulhando aquilo, foi legal, né, Aline? Eu falei para ela assim, você gosta de ler? Aí ela falou assim, mais ou menos, estou me forçando agora a ler. Eu falei, olha, então aqui tem algo que vai te ajudar muito. Esse livro é uma bênção. E eu entreguei para ela esse livro aqui. E aí ela me perguntou, sobre o que fala esse livro? E eu queria fazer um parênteses aqui, irmãos. Muitas vezes a gente entrega esse tipo de material falando assim, irmão, olha, leia, isso é uma bênção. E a pessoa não leu. Já pensou se a pessoa pergunta isso? Se você diz que você está dando algo que é maravilhoso, mas você não leu, o que vem na mente da pessoa? Se fosse bom realmente, ela teria tomado pelo menos um tempinho para ler. Então, irmão, fica o alerta. A gente só deve presentear, entregar algo que eu já li, que realmente foi uma bênção. Entendeu? Inclusive, eu quero sempre planejar o Impacto Esperança entregando um livro para cada um, pelo menos 2 semanas, quem sabe até um mês antes para toda a igreja, justamente para que primeiro a gente se beneficie do material e depois a gente abençoe, não é? E ela me perguntou sobre o que fala o livro. Eu falei, esse é um livro excelente.
ele fala sobre saúde emocional. E, cara, nessa hora que eu falei isso, foi nítido ver a impressão do Espírito Santo ali, porque ela se emocionou e ela falou assim: nossa, que incrível, porque ainda ontem eu estava internada no hospital com crise de ansiedade. Eu fui medicada, fui para casa, eu nem sabia se eu ia ter condições de estar aqui hoje. Graças a Deus eu melhorei um pouco, pude vir trabalhar e hoje o Senhor me dá esse livro falando sobre saúde emocional. E eu falei, glória a Jesus por isso, porque Deus tem um plano na sua vida. Então, irmãos, e eu louvei a Deus pela vida dessa filha amada, né? Mas também pela minha filha ter presenciado isso, né? A gente saiu maravilhado ali, a gente ganhou o dia com aquilo, porque a gente viu claramente como Deus nos guiou exatamente aquela pessoa que estava precisando, né? Inclusive, alguém ainda não leu esse livro e gostaria de ler? Pode vir pegar aqui, jovem. Hã? Tem? Alguém não tem esse livro? Irmãos, esse livro realmente é maravilhoso. Leva ali para ela, filha, por favor. Esse livro foi uma das iniciativas mais bem-sucedidas na igreja quando a gente fala de Impacto Esperança. Que esse livro realmente é um livro fantástico, né? Foi escrito por um psiquiatra e um pastor, mostrando o que a ciência e a Bíblia falam sobre saúde emocional. É fantástico, irmãos, entendeu? Mais alguém? Eu tenho mais um aqui. Leva para ela ali, filha, por favor. Então eu louvei a Deus por essa experiência. A quarta coisa que Deus fez na minha vida, desde que eu comecei a buscar entender se eu realmente conhecia Deus, foi me encorajar a falar mais de Jesus. Nós muitas vezes somos tão tímidos em apresentar a verdade, não é? Às vezes a gente se acanha tanto e a gente tem uma mensagem tão linda de esperança, uma mensagem que transformou a nossa vida e que poderia realmente transformar a vida de muitas outras pessoas. E aí eu me senti... Diz que a coragem não é a ausência do medo, né? A coragem é agir a despeito do medo, né? E a despeito do medo, a despeito, quem sabe, da falta de jeito, a despeito de tudo, amanhã começa o meu canal de evangelismo no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Quem quiser, amanhã tem o primeiro vídeo. O nome do canal é Missionário Jefferson Pereira. Já existe, já está aí. Amanhã, às 5 da manhã, poste toda semana, vai ter um vídeo novo. Aí você pergunta assim, mas Jeff, você é missionário? Você já foi para a Europa? Já foi para a África? A gente tem a ideia que missionário é só aquele que vai para longe, né? Missionário é todo aquele que tem uma missão. E todos nós somos missionários. Todos nós temos uma missão. A missão de levar Cristo aonde nós estivermos. Eu costumo dizer que o que eu faço no meio acadêmico, profissional, qualquer um faz. Um macaco bem treinado faz o que eu faço. Mas nós somos chamados a fazer a diferença, a usar aquilo que nós fazemos profissionalmente, academicamente, para de alguma forma influenciar para Cristo Jesus, não é? Então, se você quiser ver, e o meu objetivo com esse canal, além do evangelismo propriamente dito, né? É um canal onde a gente vai falar sobre a mensagem e principalmente orar com as pessoas. O meu objetivo com ele também é, de alguma forma, ser um pioneiro aqui na igreja. Porque o meu anseio seria que muitos outros também criassem coragem e começassem a usar as redes sociais para falar mais do amor de Cristo. E eu sei que aqui na igreja existem muitos talentos, muitas pessoas que poderiam fazer isso com grande sucesso, né? Inclusive, irmãos, eu me coloco à disposição dos irmãos, caso os irmãos desejem fazer isso, caso alguém deseje fazer isso. A igreja, ela tem muito interesse em capacitar a sua igreja no evangelismo digital. A gente sabe, irmãos, que para que Jesus volte, a mensagem precisa alcançar todo mundo.
Mas quando a gente olha com clareza como é que está o mundo, a gente chega à conclusão de que a gente está muito ansioso pela segunda vinda de Cristo. Mas existe mais da metade do globo que ainda nem ouviu falar da primeira vinda de Cristo. Existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E quem sabe eu e você podemos ser o canal através do qual essa mensagem vai chegar a eles, não é? A igreja lançou um curso que foi gravado lá no UNASP. Custa quanto, Ana? Quanto é que você pagou? R$19,90, olha só. Menos que uma coxinha com guaraná. R$19,90. Foi gravado no UNASP, pela equipe de mídia do UNASP, um material de altíssimo nível. Sabe como é que chama? Curso para youtubers cristãos. Ele foi desenhado para quem quer usar as redes sociais para evangelismo. Um material desse, eles poderiam tranquilamente, se o objetivo fosse só lucro, vender por R$500, R$600. Eles estão vendendo por R$19,90, justamente porque o objetivo é o evangelismo, a capacitação da igreja. E se você tem o desejo, meu irmão, eu quero te ajudar nisso. Eu tenho câmera, eu tenho iluminação, eu tenho tudo. Escola de youtubers cristãos. O meu desejo é que muitos aqui, né, se estimulem. E vocês vão ver amanhã, quem olhar o meu vídeo amanhã, vai ver assim, não está perfeito. Tem muita coisa que tem que melhorar. Eu provavelmente saí todo despenteado lá, estava nervoso e tal. Então tem muita coisa que a gente pode avançar. Mas guarda essa frase. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Primeiro a frequência, depois a excelência. Feito é melhor do que perfeito. Quando a gente fica esperando o perfeito, o que acontece? Perseguir a perfeição é como perseguir o horizonte. Você chega nele? Não. Então a gente tem que fazer o melhor para Deus e pedir que Deus use isso para a honra e glória do Senhor. Não é? E qual foi a quinta coisa e última que Deus fez na minha vida? Irmãos, durante muito tempo eu queria estudar a Bíblia com mais pessoas. Irmãos, eu fui chamado para fazer um sepultamento no final do ano do irmão Antônio, membro dessa igreja. E de lá para cá, Deus tem enviado cada vez mais pessoas para eu poder ministrar estudos bíblicos. Na semana passada, eu e João Antônio, minha dupla missionária, fomos lá estudar com 4 pessoas, que poderão se tornar 6, 8, 10. Eu comecei a estudar com 2, agora já são mais 3, né? Ou seja, irmãos, eu não vou me prolongar. Mas qual era a pergunta que eu queria responder no início da mensagem? Como eu posso verdadeiramente conhecer a Deus? E você sabe o que todas essas experiências têm em comum? Quem sabe? O que tem em comum em tudo isso que eu falei, em todas essas experiências que Deus me permitiu viver nesse final de ano e início de ano? O que tem de comum em todos eles é o próximo. Em todas essas experiências, o foco era o meu semelhante, era o próximo. O que eu aprendi com isso, irmãos? Se eu quero verdadeiramente conhecer a Deus, só existe um caminho. E que caminho é esse? Eu primeiro beber abundantemente da fonte que é Cristo, através da minha comunhão pessoal, através de uma vida de oração. Não é só de orações rotineiras antes do almoço, antes de dormir, ao sair de casa, mas é verdadeiramente colocar o relógio para despertar e falar assim, olha, eu tenho 2 horas para orar com o Senhor agora. Eu vou passar 2 horas de oração aqui. Eu vou interceder pela igreja, pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha. Eu vou interceder pelos enfermos, pelos pastores, pelos líderes, pelo avanço da obra. Eu vou tomar tempo. Eu não vou ficar com pressa. Eu vou ter uma vida de oração. E Deus, façam isso.
É incrível como é que Deus vai trazendo à sua memória aquilo que você precisa interceder. Ele vai lembrando. Olha, Jefferson, tem aquela colega no trabalho. Olha, Jefferson, tem aquela pessoa que você está dando estudo. Olha, tem aquele irmão que conversou com você. E Deus vai trazendo à sua memória. Quando o tempo não é uma barreira, a tua relação com Deus, ela vai para um outro nível. Ela sai daquele rotineiro e entra num outro nível de intimidade. E a partir daí, quando você privilegia esse outro nível, a consequência imediata de você se encher do Espírito é você se esvaziar do Espírito abençoando o teu semelhante. Faça um teste. Eu quero fazer um teste com vocês agora, irmãos. Vocês sabem que quando a gente coloca o ar para dentro dos pulmões, o nome disso se chama inspiração. Quando a gente coloca o ar para fora, né, se chama expiração. Faça um teste comigo. Primeiro vamos expirar o ar e depois nós vamos inspirar. Mas nós não vamos mais expirar. A gente vai inspirar, inspirar, inspirar. Faça esse teste. Vamos fazer? Ó, primeiro a gente vai expirar e agora vamos inspirar. De novo. De novo. Não tá. O que isso quer dizer, irmãos? Deus já colocou no nosso organismo algo para nos lembrar da nossa relação com Deus e de como conhecê-lo. Não adianta eu apenas me encher do Espírito, me encher. Se eu somente inspirar, chega um momento que eu vou lesionar o meu pulmão e eu vou a óbito, mesmo tendo 1 milhão de oxigênio para dentro. Para que haja vida, eu não posso só inspirar. Eu tenho que inspirar e expirar. Inspirar e expirar. E essa também é a nossa relação se eu quero conhecer a Deus. Primeiro eu me encho do Espírito e depois eu expiro o Espírito na vida de alguém. Eu me encho do Espírito e me permito ser usado por Deus. Eu me encho do Espírito e desenvolvo sensibilidade espiritual. E nesse movimento, Deus vai se revelando de forma especial, pessoal e sobrenatural a cada um de nós. Eu louvo a Deus, irmãos, pela misericórdia dele, em ter permitido que a gente cada dia mais o busque. Porque ele não está longe para que a gente não possa encontrá-lo. Mas muitas vezes nós criamos barreiras de tempo, de prioridades e tudo mais. O verso áureo dessa semana, ele fala algo muito incrível. E eu quero encerrar com ele. Quem lembra onde é que está o verso áureo da lição dessa semana? Dá uma dica, a gente está estudando Filipenses e Colossenses, já é algo no começo, né? Está lá em Filipenses capítulo 1, verso 21. Onde o apóstolo Paulo nos ensina qual deve ser a prioridade da nossa vida. E ele diz o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos repetir todos nós essa frase? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque para o cristão não é vida ou morte, é vida ou ressurreição, é vida ou vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, irmãos, meu mais sincero desejo é que no ano de 2026, e não só nesse ano, mas ao longo da nossa vida, a nossa relação com Deus se estreite a cada momento. Nós precisamos de buscar uma experiência de intimidade com a pessoa do Espírito Santo. E eu quero te convidar, meu irmão. Vai ter um louvor ainda, né? Vai ser um louvor especial? Não, congregacional, né?
Nós vamos nos colocar em pé para esse louvor. E se é o teu desejo, irmão, sincero, de ter essa busca também por uma experiência de conhecer mais a Deus, vem até aqui à frente, para que a gente faça isso já nesse momento através da oração. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, né? Grandioso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por termos a Tua palavra. Louvamos o Teu nome pela lição da escola sabatina, pelo espírito de profecia, pelos manuais, pelos livros. Mas, Senhor, não permita que a nossa mente capte apenas informações. Nós não queremos, ó Pai, ter uma obesidade mental repleto de informação, mas nós queremos ser transformados pelo Senhor, ó Pai. Nós queremos que o Senhor use cada material, cada livro, cada palavra, para que a nossa vida seja edificada. Senhor, restaura a nossa vida. Ajuda-nos a valorizar cada momento. Ajuda-nos, ó Pai, a priorizarmos a comunhão pessoal, a desenvolvermos verdadeiramente uma vida de oração. Nós não queremos, ó Pai, como papagaios, apenas ficar repetindo credos e rezas decoradas, mas nós queremos, ó Pai, sentar ao Teu lado e abrir o nosso coração, para que o Senhor possa examinar a nossa alma, retirar de nós aquilo que tem nos impedido de uma entrega por completo, e que o Senhor nos preencha com Teu Espírito, restaure em nós a Tua imagem e semelhança, e faça de nós instrumentos em Tuas santas e poderosas mãos. Completa o incompleto que há em nós, ó Pai. Continua a obra na nossa vida. E guia-nos as pessoas sinceras que precisam ouvir da Tua palavra e conhecer o Teu amor. Por favor, ó Pai, capacita a Tua igreja nesse sentido. As pessoas, ó Pai, os irmãos vieram à frente não por um chamado do pregador, mas porque têm o anseio de manifestar com isso publicamente que a prioridade de suas vidas é a busca por uma maior intimidade com o Senhor. Portanto, ó Pai, continua a derramar bênçãos sem medida sobre a Tua igreja. Prospera-nos em tudo aquilo que for para a Tua honra e glória, e que o Teu nome seja na nossa vida cada vez mais exaltado. Toma nossa vida e nossa família em Tuas mãos. Que o nosso lar, ó Pai, seja um antegozo do céu, e que verdadeiramente eu e a minha casa, todos possamos dizer, nós servimos ao Senhor. Despeça-nos agora com a Tua bênção, a companhia dos Teus santos e poderosos anjos, e continua conosco no nosso lar, na nossa vida, onde quer que estejamos. Que todos os que contemplem a nossa vida vejam o reflexo de Cristo nela. Dá-nos essa graça, abençoa-nos nesse sentido, e derrama também sobre nós o Teu perdão. Te clamamos tudo isso sem mérito algum, mas nos méritos de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Então esse foi o vídeo e eu espero realmente que ele de alguma forma tenha tocado a tua vida e que saiamos daqui entendendo mais sobre como buscar ao Senhor, como conhecê-lo verdadeiramente. Então foi isso. Eu estou muito feliz, te agradeço por estar aqui até esse momento. E eu te espero, então, no próximo vídeo, onde teremos mais uma reflexão aqui sobre a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe.